Fala aí, galera do Automobilização. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre duas provas muito importantes do automobilismo mundial. Primeiramente a prova das 500 milhas de Indianápolis, muito importante no calendário da Indy, e também o Grande Prêmio de Mônaco, que é uma das mais... Mônaco? Mônaco? Pô! Você tá falando de Mônaco? Peraí, rapaz. Mônaco, deixa eu falar. Tu sabe que eu viajei a Europa inteira, né? Viajei o mundo, viajei tudo. Mônaco eu já fui lá, cara. Inclusive eu encontrei com meu amigo lá, 50 Cent, tava gravando um clipe lá quando eu tava lá, cara. Fomos para as boates lá, andamos de iate, a mulherada de Mônaco. Que isso? A noite lá? Qual essa noite lá? Tu tá falando de Mônaco? Meu irmão, que isso, rapaz? Eu, inclusive, olha só, fomos pra night, lá tem muito assim, tem o pessoal sai com o iate, sai, curte as noites. Não tô falando disso não. Você tá falando de quê? Tu tá falando de Mônaco? Corrida. Mônaco, o que, rapaz? Onde corre? Corrida. Corre o quê? Corre. Mônaco é mulherada, é à noite, rapaz. Não tem nada lá, não? Corrida de Mônaco, nunca ouviu falar. Não, eu não. Quando eu tava na Europa, ninguém falou desse negócio de corrida, não. É o quê? De cavalo? Se liga aí que vai aprender. Enfim, vamos falar então sobre o automobilismo. Esse final de semana foi muito especial porque nós tivemos as duas principais provas do automobilismo internacional. Muito bom isso. Primeiramente falando das 500 milhas de Indianápolis, que foi uma prova especial aí esse ano, porque quem venceu foi o Tony Kanaan, o nosso brasileiro Tony Kanaan. Finalmente, depois de vários anos tentando, 9 anos se eu não me engano, ele conseguiu ganhar a corrida. E, pô, a gente tá muito feliz com isso. Até o Woody tá feliz pra caralho, ó. Tá falando que a cobra na bota. É isso aí também. O nome dele é Woody, caramba. E também Mônaco, que é a principal prova da Fórmula 1. Se não a principal prova do automobilismo internacional, por que não, né? Que apesar de não ter muita ultrapassagem, é uma prova muito tradicional, uma pista muito travada e que teve uma corrida com muitas emoções por causa de batidas e etc. Mas foi uma prova muito interessante e vocês vão entender por que agora. Bom, antes de começar a corrida, você deve ter olhado lá no grid de largada, Rosberg em primeiro, Hamilton em segundo. Isso já é familiar esse ano, né? Aí você olhou e falou, isso não importa, Mercedes em primeiro de novo? Aquele cara lá do Automobilização me falou que a Mercedes gasta muito pneu, então eles vão logo cair nas primeiras voltas. Mas dessa vez foi diferente. Mas por que será que foi diferente? É muito simples. Mônaco é uma pista de rua, é um asfalto de rua que as pessoas usam no dia a dia. Esse asfalto não pode ser muito abrasivo, assim como são os asfaltos que são usados nos autódromos. Os asfaltos que são usados nos autódromos são muito abrasivos, muito mesmo, então eles gastam pneu muito mais. Eles aderem muito mais o pneu, mas em detrimento disso, eles desgastam muito o pneu. Mas o asfalto de rua, ele é bem mais liso, ele é bem mais suave com os pneus. Ele dá menos aderência, é lógico, mas ele gasta muito menos os pneus. Então aquele velho problema da Mercedes, que é o problema de pneu, é minimizado, então eles não têm essa desvantagem. Além disso, a Mercedes, que sempre larga na pole, tem uma grande vantagem em Mônaco porque é muito difícil ultrapassar. Então eles começaram a corrida com um ritmo muito fraco, segurando o pelotão de trás para gastar menos pneu. Se você vai no ritmo mais desacelerado, você gasta menos pneu. Então eles foram segurando, porque Mônaco não tem ponto de ultrapassagem, não gastaram tanto pneu, o asfalto gasta menos pneu ainda, e assim eles conseguiram sucesso nessa prova de Mônaco. Apesar das duas Mercedes terem começado bem a corrida, o Hamilton teve azar na hora da entrada do primeiro safety car. O safety car entrou várias vezes nessa corrida. Na primeira vez que entrou, alguns pilotos aproveitaram para parar nos boxes. Ele entrou num momento que inapropriado, e aí o Vettel e o Weber se aproveitaram disso, conseguiram passar o Hamilton e ele caiu para quarto. Porém, Nico Rosberg estava se sentindo em casa nesse final de semana. Afinal de contas, ele mora lá, né? Ele fez aquele final de semana perfeito. Melhor tempo no primeiro treino livre, melhor tempo no segundo treino livre, melhor tempo no terceiro treino livre, pole position e vitória. Mas se você acha que a corrida foi fácil, você está muito enganado. Primeiramente porque o safety car entrou várias vezes na pista e com isso, quando ele abriu uma boa vantagem para o segundo colocado, que era o Vettel no caso, sei lá, acho que chegou a abrir 6 ou 7 segundos, ele perdia aquilo tudo porque o safety car entrava e todo mundo se juntava de novo. O outro motivo é que num dos acidentes que teve, que foi o acidente do Pastor Maldonado, a proteção lateral da pista entrou pro meio do asfalto
praticamente impedindo a passagem dos carros e tiveram que dar bandeira vermelha. Isso significa que a prova estava interrompida por um tempo e todos os carros têm que parar no grid e os pilotos podem sair do carro e conversar com as equipes e tudo mais. Mas isso não é bom para quem está na liderança. Quem está na liderança, está com aquela concentração na liderança e a corrida para, é muito fácil a pessoa perder a concentração. O cara que está em segundo, ele usa isso como uma oportunidade para poder ultrapassar e voltar a disputar a primeira posição. Mesmo assim, o Rosberg teve um bom mérito nessa corrida, que ele conseguiu controlar isso muito bem. Em todas as entradas de safety car ele conseguiu impor um bom ritmo logo na relargada. Então, com certeza ele teve muito mérito para ganhar essa corrida. Inclusive, o Nico ganhou essa corrida 30 anos depois do pai dele ter ganhado também. É a primeira vez que acontece na história da Fórmula 1 de um pai e filho terem ganhado o mesmo GP. Bem, mas ao contrário de Indianápolis, Mônaco não foi nem um pouco bom para o Brasil. O brasileiro Felipe Massa sofreu um acidente no terceiro treino livre. Ele errou na freada da San Devoto, que é a primeira curva do circuito, uma freada difícil. Ele errou, bateu na proteção lateral na esquerda, depois foi derrapando e bateu no final da curva. Bom, até aí tudo bem, porque ele saiu bem do acidente, foi no terceiro treino livre, não era muito importante. Ele não conseguiu treinar, não conseguiu se classificar, ele largou em último por causa disso. Mas na corrida ele sofreu um acidente praticamente igual visualmente, mas segundo a Ferrari não teve nada a ver, porque foi uma falha mecânica no carro, nesse segundo caso, que fez com que ele batesse. Mais uma vez ele saiu bem do acidente e está tudo bem para ele correr na semana que vem no Canadá. Um dos destaques positivos da prova foi o alemão Adrian Sutil da Force India. Ele conseguiu fazer boas ultrapassagens na curva Lowells, que é a curva mais lenta da Fórmula 1. E é muito difícil ultrapassar ali porque a pista é muito estreita e você só consegue ultrapassar quando o piloto da frente erra. E ele conseguiu aproveitar isso muito bem. Fez acho que 2 ou 3 ultrapassagens ali, o que é muito bom considerando Mônaco, né? Um outro piloto que estava vindo muito bem na corrida era o Sérgio Pérez. Ele estava sendo muito agressivo ali na saída do túnel. Ultrapassou 2 ou 3 pilotos também, inclusive o Alonso. Mas na hora de ultrapassar o Raikkonen, ele acabou se precipitando, bateu ali na traseira do Raikkonen e furou o pneu dele. Quase acabou com a corrida do Homem de Gelo. Bom, o Raikkonen está em busca de um recorde do Schumacher, que é um recorde de 24 corridas pontuando seguidamente. Depois dessa batida com o Pérez, faltando 2 voltas, era praticamente impensável a gente achar que ele conseguiria pontuar dessa vez, porque ele parou no box e caiu para a 13ª posição. Mas ele conseguiu, não sabemos como, passar 3 carros em 2 voltas em Mônaco, conseguindo assim sua 23ª corrida pontuando, e no Canadá vai tentar igualar o recorde do Schumacher. Bom, mas em termos de campeonato, essa corrida foi boa mesmo para o Vettel. Ele não estava preocupado com essa vitória do Rosberg, porque o Rosberg começou essa corrida na 9ª colocação do campeonato. Com essa vitória ele chegou apenas à 6ª colocação, com esses 25 pontos. Então o Vettel só se preocupou em levar o carro até a linha de chegada, garantiu o 2º lugar, que significou chegar à frente de todos os concorrentes diretos pelo campeonato, que são o Raikkonen e o Alonso. Com isso, o Vettel lidera agora o campeonato com 107 pontos. Em segundo vem o Raikkonen com 86. E só então o Alonso com 78 em terceiro, que fez uma corrida muito apagada em Mônaco. E no campeonato de construtores, a Red Bull abriu ainda mais a vantagem com essa corrida. Está com 164 pontos na liderança. A Ferrari vem em segundo com 123. E então a Lotus com 112. Fazendo uma rápida passagem pela GP2, não foi um bom resultado para o Brasil na GP2 também. O Felipe Nasser chegou em 4º nas 2 corridas da GP2 nesse final de semana. E o Collet, que é o primeiro colocado no campeonato, conseguiu ganhar a 2ª corrida e aumentou um pouquinho a vantagem dele no campeonato, o que não tira nem um pouco as chances do brasileiro no campeonato, mas claro que a gente estava torcendo por um resultado melhor. Mas com certeza ainda estamos na briga aí por esse campeonato e vamos torcer até o final do ano. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Só lembrando que no final de semana, do dia 7 ao dia 9 de junho, nós temos o Grande Prêmio do Canadá. E se você quer aprender um pouco sobre o charme de Mônaco, fica ligado aí depois da vinheta. Valeu! Mônaco. Corrida em Mônaco. Eu quero saber de corrida em Mônaco, cara. Fui lá, já viajei. Fui em Mônaco várias vezes. Fui com meus amigos lá, fui na boate. Curti a noitada, andei de iate, só iatão. Acho que eu vou pra Mônaco pra querer saber de corrida. Esse cara tá louco, eu não sei nada disso não.
Eu sei da mulherada só, eu sei só da curtição, da balada. E vocês, tipo assim, vocês que têm vontade de ir lá, podem ir e vocês vão curtir bastante como eu curti. Inclusive, vocês curtam a nossa página aqui no Facebook, tem o link aqui, e também no YouTube. Vocês vão ver a gente lá e vão poder curtir e saber tudo de automobilismo, que esse cara é bom nisso.